filho, 1, 2, né? A Dani tá grávida agora. Então tivemos bastante mudança. O Andrés também entrou. Paula. Então podemos iniciar. Não tem telefone de ninguém não, pode gravar. Então, vamos iniciar, tentar respeitar o nosso horário, né? O horário do Instagram, pra gente conversar os assuntos. Dentro do nosso tempo, né? Que é até às 17 horas, pra gente não ultrapassar, vamos tentar, né? Sejam todos bem-vindos. Quem tá entrando, muito obrigada por estar conosco. Hoje nós teremos então uma conversa com a professora pedagoga Janaína, que é de Itabirito, Minas Gerais. De longe. Bem-vinda, Jana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por topar vir aqui bater um papo e dialogar um pouquinho sobre a educação neste tempo tão difícil, né, que a gente está passando neste momento. Bem-vinda, Jana. Bem-vindas, meninas que estão nos acompanhando. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a Janaína, né? Falar um pouquinho sobre o currículo dela. Vamos lá, então. Janaína Oliveira Gonçalves, pós-graduada em Metodologia do Ensino Superior pela Universidade Noroeste de Minas, AFMON. Pedagoga, formada pela Universidade Newton Paiva em 2003. Pós-graduada em Lato Sensu, BMDA, Gestão Pessoal, pela Universidade Norte do Paraná, UNOPAR, em 2016. Pós-graduado também em Práticas da Educação para as Crianças de 0 a 6 anos, pela Universidade Federal de Ouro Preto, em 2016. Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto, concluído agora em maio de 2020. Tá fresquinho ainda, né, Jana? Tendo como tema de sua dissertação as diferentes linguagens e a aquisição do sistema de escrita, um olhar sobre a prática de professoras alfabetizadoras. Incrível, vou ler, viu, Jana? Exerceu diversos cargos no Instituto Santo Antônio de Pádua, Itabirito, Minas Gerais, desde 1999, com vários cargos como auxiliar de turma, secretária escolar, coordenação pedagógica do ensino fundamental 1, tutora de sala, professora de apoio pedagógico de educação infantil pela Prefeitura Municipal de Itabirito, Minas Gerais, e atualmente é coordenadora pedagógica do ensino fundamental 2, ensino médio do Instituto Santo Antônio de Pádua. Além do tema maravilhoso da sua dissertação de mestrado, Janaína também tem mais 2 produções. Um artigo, né, que ela fez de uma viagem à Reggio Emília, Itália, que é Dialogando com Reggio Emília, um relato de experiência, publicado pela revista da Universidade Federal de Ouro Preto. E também tem uma literatura infantil, né, As Descobertas de Juju, a Caixas de Recordações, publicado pela editora FAP, né, As Descobertas de Juju, da sua filha, né, Jana? Isso. Uma colaboração dela, né? Então, a Janaína é uma grande estudiosa e defensora da educação. Parabéns, Jana, pela sua formação e pelos seus trabalhos. E bem-vinda ao nosso bate-papo. Bom, eu agradeço a oportunidade de participar com vocês aqui nessa tarde, matar um pouquinho de saudade. Fico muito feliz com o convite. É importante realmente dizer para vocês o lugar que eu falo, né? Este ano eu fui convidada para assumir a coordenação do ensino fundamental, do ensino médio, aqui na instituição onde eu trabalho, em Minas Gerais. Então, se vocês escutarem alguns MES, trem, então vocês já sabem. E tá gostoso. Tem sido um grande desafio, como para todos os educadores, né? Ninguém espera a situação que nós estamos vivendo mundialmente com essa questão da pandemia. Eu estou também num novo segmento, me sinto até privilegiada de transitar por tantos segmentos da educação básica, mas o meu coraçãozinho lá, o meu pezinho está na educação infantil e nas turmas de alfabetização,
eu tenho dado continuidade às pesquisas, ao trabalho, até porque trabalhei um tempo com a formação também de professores, então isso me impulsiona a dar continuidade a esse processo. Trabalhar hoje com jovens também tem sido muito interessante, porque muitas vezes nós, educadores, temos uma visão fragmentada da educação, né? Geralmente nos damos muito aos segmentos de origem ou aqueles que nós temos mais atuação, mas é importante a gente também ter essa visão da continuidade. E recentemente a dissertação que eu fiz do mestrado, ela traz uma temática das diferentes linguagens e um olhar para a prática das professoras alfabetizadoras, mas a gente vê o quanto que é importante potencializar também as diferentes linguagens nesse universo do jovem, na continuidade dos processos. Eu estou aqui à disposição de vocês e mais uma vez eu agradeço o convite. Então tá, vamos deixar claro aqui então de onde a gente conhece a Jana, porque que estamos conversando com a Janaína, professora lá de Minas, né, município de Itabirito, porque ela fez parte então de um grupo de estudos com a gente que foi para a Reggio Emilia, na Itália, em 2016. Então a partir deste momento a gente manteve contato, criamos um grupo de WhatsApp, e temos aí algumas professoras de várias regiões do Brasil, o qual a Jana faz parte, né, Jana? E a gente conversa praticamente todas as semanas e mantém este contato. E aí a gente se identifica com algumas realidades, com aquilo que a gente acredita, em função de ter ido àquela viagem, ter estudado, então os pensamentos são muito parecidos, né, Jana? E a gente mantém, então, este laço, né, para conversar como funciona a educação em várias áreas do nosso país. Verdade, mantemos um laço afetivo e uma amizade muito bonita desde então. Verdade. Então, Jana, nós vamos iniciar falando deste momento que o nosso país está vivendo, que o mundo está vivendo, né, de pandemia, de quarentena, de isolamento, de distanciamento, de tantas palavras grandes, né, com sentimento tão profundo que tem nas pessoas. A gente queria saber, então, em Minas, como aconteceu, quando a educação de Minas parou, em que momento parou, e como foi esse aviso? Vocês tiveram tempo de se organizar, de preparar as famílias, de avisar os pais, os profissionais da escola? Como aconteceu essa parada na educação em Minas Gerais? No teu município, né? Sim, aconteceu de uma forma muito rápida, não diferente, né, do restante do Brasil. No início de março, nós estávamos ali, na verdade, desde janeiro, né, acompanhando os noticiários, o que vinha acontecendo na Europa, fora do país, mas não imaginávamos a proporção, né, que esse vírus ia tomar. No início de março, nós começamos algumas ações na escola particular, onde eu trabalho. O município também veio fazendo alguns alertas, algumas campanhas de conscientização, de uma forma bem geral, né? E a escola também começou a orientar os alunos, a focar mais um pouco nessa questão da higienização, trazer algumas informações para as famílias. Porém, no dia 16 de março, por aí, nós recebemos a notícia de que iríamos parar por cerca de 4 dias, né, um período pequeno, e foi a primeira informação que nós tivemos. Ali não houve tempo de nenhuma preparação, né? Nós estávamos só acatando a orientação que veio do Sindicato das Escolas Particulares. Ao mesmo tempo, o município também fez um alerta dizendo que ia parar as aulas por um período curto. Deu tempo só de avisar as famílias. No dia seguinte, a gente já não estava mais em atividade. Todo o município, a partir do dia 18 de março, já estava paralisado. E nesse processo, logo em seguida, nós recebemos um comunicado também, um decreto de que as aulas estariam suspensas até o dia 31 de março. E ficamos todos na expectativa, né? Como é que seria isso? A princípio, pensando que seriam, de fato, 15 dias de paralisação.
Nós tivemos aí, nesse período, situações diferentes aqui no município. Algumas escolas, de imediato, isso escolas particulares, começaram a realizar a continuidade do que estava sendo organizado ali em sala de aula. Começaram a enviar algumas propostas, algumas atividades, e isso eu falo no âmbito geral, não só da educação infantil, mas ensino fundamental e até as escolas que têm também o ensino médio. A nossa escola, especificamente, optou por não encaminhar nenhuma proposta. Embora houve inicialmente uma mobilização da coordenação, uma reunião emergencial para entender o que a gente ia passar nesses 15 dias, porém nós tínhamos uma orientação do Sindicato das Escolas Particulares de que o ideal era permanecer nesse processo de paralisação, porque haviam implicações também administrativas, né? Dizer para o professor que ele deveria dar continuidade ao trabalho, sendo que a gente não sabia como que seria feita a reposição desses dias, enfim, então... Em quanto tempo, né? O tempo, né? Quanto tempo. Então, nós optamos também pela paralisação. Assim como o município. O município também ficou em paralisação e não demos continuidade. É claro que nesse processo, nós estávamos em diálogo, conversando, tentando entender o que vinha pela frente e o que nós precisaríamos de organizar. Então, basicamente... Nós aqui também, Jana. Tudo assim, ficou tudo muito incerto, né? E bem parecido aí com a vivência de vocês, com o que está acontecendo aí também. Exatamente. Depois, né, começaram os anúncios de que a escola não ia retomar depois do dia 31 de março, né? E aí sim, uma orientação geral de que as aulas estavam suspensas por tempo indeterminado. Quando nós entendemos esse processo, a movimentação das escolas particulares aqui no município tomaram uma outra proporção, né? Vamos dizer assim. Então, no dia 1º de abril, a instituição onde eu trabalho, nós começamos um processo de ensino remoto com as crianças, desde a educação infantil até o ensino médio. O município demorou um pouco mais, então nós demoramos um pouquinho para iniciar esse processo no município. Certo. A gente também levou um tempo, né? Porque, na verdade, quando parou ali o primeiro momento, em 20 de março, se pensava que era 10, 15 dias, né? Não se tinha a dimensão de quanto tempo isso ia levar. E aí nós também ficamos parados, sem nenhum tipo de orientação e também sem saber o que dizer para os profissionais da instituição, porque nós não tínhamos a informação, né, de quanto tempo isso ia levar. E depois a gente ficou aí um tempo sem estabelecer vínculos, sem conversar com as pessoas, só dizendo que tinha que aguardar e aguardar. E aí a gente permaneceu nesse formato por um bom período, para depois começar a pensar, não, gente, eu acho que agora já deu, precisamos fazer alguma coisa, né? E partiu da instituição, a gente sentou, fez uma reunião com a equipe online no primeiro momento e o que nós vamos fazer, como nós vamos fazer? E a gente começou a pensar, né, num formato de estabelecer esse vínculo com as famílias, né? Primeiro com os professores, com os profissionais e depois com eles, pensando como nós vamos fazer isso com as famílias. Então, é tudo muito parecido, né, com o que a gente conversou com a Regina em São Paulo, com a Rosane em Maceió e agora contigo em Minas, de Santa Catarina. Então, inclusive a Regina, do Cotidiano Ponto Infância, está falando que só mudou de endereço. Só mudamos de endereço. Porque todos estão vivenciando a mesma coisa, a mesma situação. Né? E esse sentimento, né, meu Deus, até quando vai ficar tudo parado, até quando a gente vai retornar, e quando a gente retornar, como é que vai ser, que segurança nós vamos ter, e as crianças, o que fazer, é tudo uma loucura, né? E essa semana a gente completa aí 90 dias, né? A Rê também está falando aqui, 90 dias parados e sem contato direto com as crianças, né, e as famílias. Então são 3 meses. É muito tempo. Para quem convive diariamente com as crianças e as famílias, é muito tempo parado.
Especificamente para a educação infantil, né? Que nós temos um contato diário, porta a porta, como disseram vocês, outros encontros, né? Uma aproximação muito grande, um contato muito estreito, né? Que é realizado com as famílias da educação infantil. Não que os outros segmentos não aconteça isso, mas as crianças são mais autônomos, os adolescentes mais ainda. Então, quanto maior, eles vão se distanciando, né? Não precisam mais da família levar até a porta da escola, eles já conseguem se organizar. Aqui é uma cidade do interior, então eles conseguem transitar sozinhos ou utilizam transporte particular, como vans. Mas as famílias do infantil, elas estão todos os dias na escola, né? Buscam a porta da sala, conversam com a professora o tempo todo, com a coordenação. Então, cultura brusca. Embora nesses primeiros 15 dias, a sensação que a gente tinha, né, é que as crianças estavam curtindo, que elas estavam de férias, né? Elas estavam com aquela sensação que elas deram uma pausa. As famílias depois começaram a ficar preocupadas, né? Até quando isso vai. E os profissionais da educação também, né? Nós já estávamos, assim, ansiosos, querendo entender esse processo, mas ainda tranquilos, né? Entre aspas, achando que aquilo ali ia passar em 15 dias. Porém, à medida que a gente acompanhava os noticiários, a gente percebia que o processo aqui ia ser difícil e doloroso, né? Por se tratar de um país também com tantas situações ao mesmo tempo, né? Um país grande como o nosso, com tanta diversidade, com tantas diferenças. Verdade. Então, Jana, a gente está falando dessa parada, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Após essa parada, como pensar em seguir com os vínculos, né, o contato com as crianças e famílias? Você pode nos contar um pouco sobre isso, como isso aconteceu nas duas redes, tanto pública quanto particular? Como é que vocês mantêm esse contato com as famílias? Então, volto a dizer, do lugar que eu estou, né? Eu venho relatar o que eu tenho acompanhado das minhas colegas, tanto professoras, coordenadoras do município, quanto as minhas colegas também da rede particular. Embora algumas ações, elas foram bem aproximadas em relação ao trabalho da educação infantil e os outros segmentos, no sentido de organização de algumas orientações, né, de algumas instruções para as famílias, embora cada segmento com a sua especificidade. Na rede particular, como eu disse antes, logo após o comunicado que nós estaríamos por tempo indeterminado com as aulas, né, paradas por tempo indeterminado, as escolas que já estavam mantendo um vínculo com as famílias impulsionaram isso de uma outra forma, né, de uma maneira que elas conseguissem abranger mais. E parece que caiu aquela ficha. Opa, agora vai ter que ser ainda mais estabelecido esse vínculo, né? E a nossa escola, no dia 1º de abril, nós iniciamos um processo de diálogo já com aulas, né? Vamos dizer assim, para as crianças para os adolescentes e para as crianças do Fundamental 1. Inicialmente, nós deixamos os profissionais bem à vontade em relação àquilo que eles dariam conta de oferecer, né? Dentro das suas potencialidades e dentro também das suas limitações, dos seus anseios. Então, alguns profissionais optaram por envio de atividades, outros profissionais enviaram vídeos, gravaram videoaulas, e outros já começaram com aulas síncronas. Nós temos na nossa instituição uma plataforma muito bem estruturada e essa plataforma nos deu condição de fazer essa transição do processo da escola presencial para a escola digital, né? Então, dentro dessa organização da plataforma, os alunos já tinham senhas, já tinham acesso, então todo o material de orientação passou a ser enviado para os pais via plataforma.
E a educação infantil foi uma tarefa grande da coordenadora pedagógica de conversar com os pais, explicar o que estava acontecendo. Então, imediatamente criou-se um grupo de WhatsApp, né, para todos os segmentos da escola. O grupo de WhatsApp da educação infantil ele foi feito inicialmente para os pais, né? Então os pais estavam nesse grupo e todas as orientações, informações eram mediadas e são mediadas pela coordenação. Para o ensino fundamental 1 também, o grupo de WhatsApp foi voltado para as famílias, e o fundamental 2 e médio nós estabelecemos um contato direto com os alunos, né? Explicando, orientando como é que iam ser as ações. E por esse grupo de WhatsApp, a coordenadora da educação infantil, ela mantinha esse contato, esse vínculo com as famílias, né? Além de orientar o que se passava, começou a direcionar as famílias para acessarem a plataforma. Porque nós entendemos, né, nesse processo, como nós temos essa ferramenta, de que estaria institucionalizado esse processo, né? Ali dentro da plataforma, nós estaríamos falando em nome da instituição. É claro que no Brasil todo, e de acordo com a condição, né, os profissionais têm usado aplicativos que são gratuitos, o próprio WhatsApp para envio mesmo das propostas, mas a nossa escola optou pela utilização dessa plataforma. E de que forma a educação infantil pensou estabelecer esses primeiros vínculos, né? Esse contato com as crianças? Por vídeos, as professoras gravavam muitos vídeos, primeiro manifestando, né, a saudade que elas estavam das crianças. As educadoras utilizaram muitas fotos, trouxeram materiais de valor afetivo para essas crianças, que faziam com que elas se recordassem dos momentos vividos ali na escola, ou algo que mencionava algum projeto que estava sendo desenvolvido. Então, a coordenação junto com as professoras tiveram esse cuidado, esse zelo de partir desse primeiro contato afetivo com as crianças, né? As fotos eu sei que foram muito usadas, os professores fizeram esse vídeo em contato. No município, como eu disse anteriormente, as propostas começaram depois. Então, esse momento em que as escolas particulares já estavam se organizando e já enviando vídeos, orientações para a família, o município ainda estava aguardando. E claro, né, quando eu digo aguardando, em todo respeito às minhas colegas que estão no município, no sentido de que já estavam se mobilizando, mas ainda não tinham estabelecido um vínculo direto com as crianças, pelo fato da dificuldade, pelo fato da realidade, né, que a escola pública nos traz. Pensar que muitas famílias não tinham esse acesso à internet, algumas não tinham nem telefone, estabelecer um cadastro, né, com todas essas famílias. Então foi feito primeiro no município esse levantamento, um levantamento do cadastro das famílias, atualização desses cadastros, para que iniciasse esse trabalho, esse processo, né, de contato com as crianças e com os familiares. E, paralelamente, a equipe de educadoras estavam pensando em planejamentos que fossem viáveis, propostas que fossem viáveis para casa. Na escola onde eu trabalho, a coordenadora teve um cuidado muito grande, junto com a equipe de professoras, de pensar também nessa questão do tempo de tela, né? Não é porque as crianças ou as famílias estavam recebendo as orientações via plataforma que elas ficariam ali o tempo todo, né? Então, a plataforma ela foi um suporte para que as propostas de trabalho fossem encaminhadas para as famílias. Orientações de como as famílias iam se portar, dicas, né? Até porque o espaço
da sala de aula, o espaço da escola, né? É um espaço muito diferente do espaço de casa, né? A cultura escolar... Sim, totalmente diferente, né? Diferente da cultura familiar. Então, entender esse processo, entender como que estava sendo estabelecido o tempo na casa de cada criança. Os pais também se viram numa situação de que eles estavam em trabalho home office, né? Então, eles estavam entendendo esse processo. Muitos pais também, devido ao início de atividades, né? E aí sim a gente fala em atividades, em temáticas para o Fundamental 1, Fundamental 2 e o médio, os pais acabaram dando uma prioridade também aos filhos que estavam nesses segmentos, né? E ficaram um pouco ainda pensando o que fazer com as crianças do infantil. Mas isso foi um processo de adaptação que a equipe vem vencendo cada dia. Tu falou essa questão do acesso, né, à internet, às mídias, né? A gente sabe da dificuldade das famílias, das crianças, às vezes a mãe e o pai não estão em casa, quem vai auxiliá-los, principalmente na educação infantil, né? Na educação infantil, as propostas que a gente oferece e sugere para a família realizar junto, não é para a criança fazer sozinha, né? Então, quem tem acesso a essas mídias, essas tecnologias são as famílias, mas a gente também tem que pensar nos profissionais, né? Será que todos os profissionais têm acesso à internet? Será que todos os profissionais têm acesso a um computador, né, essa plataforma, a celular? Então, é muita coisa que está em jogo e, às vezes, aquilo que a Rê falou para a gente aquele dia na conversa com ela, né, de nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem condições de naquele momento, acessar, tanto as famílias quanto os profissionais, né? Surge essa dificuldade também. Exatamente. É claro que a tecnologia ela está aí a nosso favor, tem nos ajudado imensamente nesse processo. Se não fosse a tecnologia, né, teríamos que nos reinventar de outra forma, ficaria muito mais difícil. Mas é claro que nós temos as limitações. Então, as limitações para as famílias... Eu tenho um celular, mas não significa que eu tenho uma conexão de internet. Às vezes eu tenho celular, é verdade. Eu tenho um computador, mas eu uso o Wi-Fi da empresa onde eu trabalho. Uma vez a empresa fechada, né, os profissionais não estavam indo para a empresa, estavam em casa, né? Então nem todas as famílias têm esse acesso. E isso, gente, a realidade do público da escola privada e o público da escola pública, né? Eles se diferem em alguns aspectos, mas se aproxima também em muitos, né? Sim. 100% dos nossos alunos na escola particular também tinham acesso imediato à internet. Nós também temos uma situação que é normal, né, na casa de todo mundo, que às vezes você tem um computador e que você divide com 5 pessoas. Todos os membros da família, é o que a Regina está falando ali, ó. Por vez, um único aparelho para todas as famílias. Aí realmente dificulta essa aproximação, esse vínculo, né, o ensino remoto acontecer. E o que tu falaste, né, os pais ainda têm este conceito porque isso é cultural, né? De privilegiar primeiro os filhos mais velhos que estão no fundamental, que estão no ensino médio, no sentido de que aquilo necessita fazer porque tem nota, porque tem uma consequência, enquanto os da educação infantil às vezes vão ficando para depois. Não é uma questão de maldade, mas é uma questão de necessidade, né? Eu preciso primeiro fazer este para depois pensar no pequeno. Mas muitas vezes a gente sugere e oferece coisas para as crianças que é no sentido de estabelecer esse vínculo com a família, com os irmãos, com os pais, com os avós, de estar juntos, né? E não é essa atividade, né? Mas é uma proposta de momento, uma proposta de estabelecer relações, vínculos, de se divertir, de estar junto, né? Então é uma coisa realmente que é mais leve, mas não que não seja necessário fazer. Então se o pai ou a mãe deixa para depois, mas não deixe de fazer, né? Faça e faça junto, sempre junto. E traga esses irmãos para fazer também, né? Porque eu vivo essa experiência com os meus 3 meninos
Então, quando eu tenho tarefa de 2 anos e meio para fazer uma proposta, eu sempre trago os outros 2 para estar junto, para fazer junto, para participar. Então, não privilegiar nenhum nem outro, né? Fazer, não importa a hora que vai fazer, mas faça. Tire aquele tempinho, deixa aquele tempo com qualidade, se dedique, estar junto. Eu também tenho um de 14, vai fazer 14 anos também. Então, tá lá no computador, tá escutando a aula, eu tô atenta, tô escutando, filho, hoje tem tarefa, hoje tem aquele trabalho, você já fez? Me mostra, quero ver, né? Mas nós, enquanto professores, a gente tem um entendimento disso, né? A gente não tá dizendo que os pais não tenham, não é isso, mas é que a correria do dia a dia, muitas famílias estão trabalhando, às vezes chegam em casa cansado, às vezes as crianças estão com os avós, estão em outro lugar. Nós temos algumas crianças aqui no nosso CI que estão com os avós, que os pais pegam somente no final de semana, né? Que deixam na tutela dos avós para cuidar durante a semana. Então, isso a gente sabe também que dificulta um pouco também, né? Várias questões que nós temos que pensar e que nós estamos diante, né? Questões emocionais, porque há muitas famílias com pânico de tudo que está acontecendo, né, com receio. Tem famílias com pessoas que fazem parte do grupo de risco. Então, a prioridade... Já perderam alguma pessoa, né, algum conhecido. Exatamente, se voltando para essas questões também da própria família, né, do cuidado com a saúde, então a preocupação em relação a isso. A própria questão de sustentar a família, né? Muitos pais perderam seus empregos ou tiveram seus salários diminuídos. Então, são várias questões que a gente precisou e tem, na verdade, necessitado... Acolher, né? Acolher. Tem que entender. Exatamente. E a educação infantil, em especial... ela de fato não pode ser deixada em segundo plano, né? Porque os processos que as crianças realizam, embora na escola isso é dado de uma forma, porque é próprio da cultura escolar, mas o que ela também realiza em casa gera aprendizagem, né? Quem diz que a gente aprende no universo escolar? Não. O tempo todo, né? Inclusive, o que nós temos refletido, né, tanto nos nossos encontros, das nossas pesquisas, nos levam a trazer a cotidianidade para dentro da escola, né? O tanto que isso é importante, né? O cotidiano, dia a dia. O que a gente tem em casa que a gente pode explorar com essa criança de 2 anos, de 3, né? Qual é o tempo... O que ela faz em casa que a gente pode explorar no coletivo, todo mundo junto, né? Então, só que isso requer um movimento de educadoras e, ao mesmo tempo, uma parceria muito grande da família, que precisa fazer isso acontecer, porém, nós vamos ter que ir respeitando mesmo as situações que cada família está vivendo. Pensando nessa tua fala, Jana, na questão... do que a criança da educação infantil faz, a gente tem acompanhado algumas plataformas, alguns sites, algumas prefeituras, porque elas têm colocado lá no site da própria prefeitura um portal, uma plataforma, atividades, né? E a gente tem acompanhado alguns modelos, vamos dizer, de propostas e de atividades, né? E quando se trata tanto do fundamental quanto da educação infantil, está lá exposto para quem quiser ver, né? Em vários sites de prefeituras. E a gente tem visto assim atividades para a educação infantil propostas que requer muita questão de papel, muito estar sentado, muito uma concentração muito grande em cima daquilo que às vezes não é o cotidiano, não é a realidade, não é a vivência da criança, sabe? Às vezes até há uma tentativa de falar da casa, falar da família, né? Mas se foge demais daquilo que a criança está vivendo, daquilo que traz alegria, que traz parceria da família. A gente vê muita coisa de papel mesmo. Vou te dar um exemplo. Crianças de 5 anos têm que escrever frase, crianças de 5 anos têm que assinalar uma resposta, porque se tem uma história, daí vem uma pergunta sobre a história, a criança tem que assinalar qual é a resposta daquela pergunta,
né? Então são questões que a gente tem refletido muito, né? Que valor, que significado que isso tem para aquela criança de 5 anos neste momento, né? Que está na frente de uma tela, que tem que fazer, às vezes, no próprio computador, que fica ali muito tempo respondendo aquelas questões e que não vai fazer sozinha nunca, porque se o pai, a mãe ou o irmão mais velho não ajudar, não vai saber fazer muitas vezes, em função de que não está alfabetizada, de que não é aquilo que deveria estar acontecendo neste momento, né? Então tem coisas que nos preocupam muito, assim como tem coisas que nos deixam muito felizes, né? De exemplos no Instagram, no Face, também de propostas realizadas na educação infantil que são maravilhosas, significativas, que fazem parte do cotidiano, e mostra que a instituição e os educadores estão preocupados com a criança, estão preocupados com o momento que aquela família está vivendo. A gente se preocupa assim, né, Jana, porque a gente sabe que a educação infantil não tem a função de alfabetizar, e sim de mostrar esse mundo letrado, de fazer a criança entender que tudo que a gente fala, a gente escreve, né? Então, diante das nossas pesquisas, dos nossos estudos e acompanhando diversas plataformas de vários municípios, de vários estados, quando a gente se depara com isso, a gente fica aquele pontinho de interrogação na cabeça. Mas, e aí? A gente sabe que eles estão fazendo da melhor forma, de poder envolver as famílias, mas até que ponto, né, isso é válido? A gente fica se perguntando. São os nós da educação, né? Isso, exato. Bem colocado. Então, a gente para e reflete um pouquinho que no sistema presencial isso já tem sido muito discutido, né? Qual é a intencionalidade do nosso trabalho enquanto educador? Qual é a minha intenção ao propor determinada atividade, né, para uma criança de educação infantil? É claro que nós sabemos que isso também parte de uma concepção de infância, né? O que eu entendo também pela imagem de criança, o que eu entendo por essa concepção de criança, de adolescente, né? Porque os planejamentos, eles sempre vão ser baseados na crença, né? Na crença daquele educador ou na crença daquela instituição. O que nós vamos propor? É um grande desafio a gente pensar que a gente já estava em discussão sobre vários cenários, várias práticas, tanto de alfabetização quanto de educação infantil, e transpor isso para um ensino remoto é ainda mais desafiante, né? Porque o professor ele precisa pensar, bom, isso aqui na prática, né, de uma forma presencial, de que forma isso acontece? Agora, é possível simplesmente transpor essa proposta para um ensino remoto? Tá cortando, né? Um pouquinho. Tá cortando? Tá cortando um pouquinho, Janete. Vai funcionar, não vai funcionar? Então, é algo que a gente tem que repensar, né? De fato. As práticas alfabetizadoras, de fato, não há uma obrigatoriedade de alfabetizar as crianças na educação infantil, né? A leitura e a escrita, ela não precisa necessariamente a criança sair alfabetizada da educação infantil. Mas o que nós temos que garantir é o direito ao acesso a todo esse acervo, né? Letrado. E aí sim a gente pensa no letramento. Esse contato com os diferentes gêneros textuais, a questão da escrita com uma funcionalidade, né? A criança desde pequena ela tem interesse pela escrita. E eu venho defendendo as diferentes linguagens nesse processo. A linguagem escrita é uma das linguagens, né? É uma forma da gente se comunicar. A gente tem toda uma história desse processo da invenção da escrita, que é cultural. É óbvio que a escrita, por ser uma invenção cultural, ela precisa ser apresentada, né? A questão é de que forma ela tem sido apresentada na educação infantil, né? Verdade, exato. Isso faz toda a diferença. Exatamente.
De que forma eu tenho pensado nessa alfabetização, né? É como um pré-requisito para o ensino fundamental. É necessário, de fato, ter esse pré-requisito. A criança ela está preparada para isso, né? A neurociência vem trazendo muita discussão em relação a isso. O cérebro de uma criança de 3 anos, 4 anos está pronto para uma bagagem que muitas vezes as instituições querem colocar no sentido de ser um trabalho quase que feito no fundamental, né? Porém, o direito a esse acesso a gente não pode negar, né? Porque senão também a gente cai numa situação de 8 ou 80, né? Ou a gente nega tudo em relação à linguagem, à leitura na educação infantil, ou a gente coloca tudo, né? Como se a gente pegasse o ensino fundamental. Então é necessário a gente ter esse equilíbrio, essa dosagem, sim. Eu penso que a educação infantil ela precisa ser experimentada pelas crianças, esse processo precisa ser vivido, né? Potencializar as diferentes linguagens, e aí eu menciono a linguagem musical, a linguagem do movimento, a linguagem da natureza, né? Esse contato com o externo, ainda que a gente nós estamos num período que a gente não pode sair, né? Você não pode ir para a praça, para o parque, mas se você tem um quintal na sua casa. Outro dia eu li uma reportagem dizendo qual é o contato com a natureza de quem mora num apartamento, né? Mas é possível abrir a janela, contemplar o céu, né? É possível pensar numa plantinha que está em casa. Na varanda. É possível se conectar de alguma forma. E potencializar isso na primeira infância é fundamental, né? A gente se preocupa muito com o processo de alfabetização. Claro, é uma preocupação que é natural, principalmente se tratando do Brasil, com os nossos índices de evasão, com os índices de crianças que chegam ao final do Fundamental 1 e 2 sem serem alfabetizadas. É claro que é importante pensar tudo isso, mas primeiro é preciso pensar na criança, né? Antes da escrita, a criança ela precisa experimentar outras formas, né, de se comunicar, de se expressar. E sem contar, né, Jana, que existe uma possibilidade enorme de materiais para se escrever. A gente tem experimentado lá no CI, na nossa instituição, muitas outras formas de escrever, né? Eles escrevem nos azulejos, eles escrevem na madeira, eles escrevem com carvão, eles escrevem com mesas de farinha, no retroprojetor, que é um material antigo, no mimeógrafo, onde não é a professora que vai duplicar tudo que foi feito, mas a criança escreve na matriz. Então a gente tem materiais disponíveis aí de uma riqueza gigante, lâminas, papéis, lixas, coisas diversas, né? Para se escrever, para se desenhar, para utilizar essa questão da grafia. Então não precisa escrever na folha e ponto, né? Existem maneiras diversas e incríveis que eles amam trabalhar e utilizar e manipular, experimentar. E o momento, gente, é aqui na educação infantil, né? Eu tenho a experiência da alfabetização, tenho esse contato de trabalho também desenvolvido no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, e eu vou dizer para vocês, cada vez fica mais duro, né? O processo ele vai se estreitando, em razão de conteúdos, em razão de se cumprir um sistema brasileiro, né? Não só de determinada prefeitura ou de determinada instituição. Nós caminhamos rumo a um Enem, né? E o Enem vai exigir determinadas habilidades e competências desses jovens. Porém, a base, né, que é a nossa educação infantil, o início de tudo, ela precisa ser muito bem construída, muito bem pensada, muito bem vivida, né? A Marília Dourado, né, que representa a Rede Solar, até que a gente fez a viagem para a Régio, ela fala muito dessa infância bem vivida, né? E de fato,
enquanto educador, a gente tem que dar oportunidades. Voltando à questão da alfabetização e o que vocês mencionaram, é possível pensar em práticas de alfabetização que não necessariamente a criança tenha que estar ali fazendo lista de palavras precocemente, ou que ela tenha que exigir de uma criança, às vezes, de 3 anos, ter que ter um movimento de pinça, pegar no lápis, escrever, né? De um lado, às vezes, a família acha bonita, até o educador acha bonito, mas a gente acaba massacrando a criança nesse sentido, né? Então, vamos escrever na caixa de areia, no chão, vamos na terra, né? Vamos usar outros suportes de escrita. E o principal, função da escrita, né? Muitas vezes nós falamos dos gêneros textuais e nós didatizamos os gêneros textuais. O gênero bilhete, ele está lá no livro didático, ele está na apostila, claro, ele vai aparecer de forma informativa ali. A carta, né, que a gente nem utiliza mais, mas fazendo ali essa menção do processo de comunicação, né? A carta que agora virou e-mail, enfim, a própria receita, esses gêneros, eles estão colocados lá nos livros didáticos, né? Principalmente os livros do fundamental. Mas eles precisam se tornar vivências, né? Então, esse período da pandemia, então vamos estimular, vamos fazer uma escrita, de um bilhete para a vovó, né? Nós estamos encontrando a vovó. E aí, a criança da educação infantil ainda não escreve. Como nós vamos fazer? Quem disse que para escrever a gente precisa estar alfabético, né? Porque as tatujas, os registros, os traços, os desenhos, dizem, né? Eles fazem... Nossa, eles contam uma história lindíssima através dos desenhos, através das garatujas deles. Maravilhosa. Um risco ao papai, outro risco à mamãe, uma bolinha ao vovô. A imaginação das crianças, muito fértil. E as crianças passam a entender a função desses gêneros, né? Então, para que eu escrevo o bilhete, né? Vou valer da linguagem digital. Então, vamos escrever um e-mail, né? Claro que não vai ser a criança digitando, mas ela gosta de mexer, de brincar no teclado. Então, o papai e a mamãe vai escrever um recado para ela. Isso tem função, né? E claro. Isso pode realizar na educação infantil. Ô, Jana, a gente está olhando o tempo, nós temos aí menos de 10 minutos. Eu queria te perguntar, não sei se como está com os professores da tua escola particular, se tem contato com algum professor da rede pública, como é que eles estão se sentindo neste momento enquanto professor à distância, né? Sendo que o contato físico, estar junto, o sentar no chão, fazer as coisas tão próximas das crianças e das famílias, isso faz parte do nosso dia a dia. Como eles estão se sentindo hoje enquanto professor de longe, professor à distância? Eles têm te relatado esse sentimento? Então, não tem ninguém, gente, gostando, né? Amando essa situação. Não tem. Não. Nós gostamos de contato. Do afeto, contato, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho percebido isso nos professores, em relação aos professores que eu trabalho diretamente, que são os professores dos maiores, né? E colegas que estão com a educação infantil, tanto da rede particular quanto do município, que cada dia é uma conquista. E eles estão, assim, vamos dizer, comemorando cada conquista, né? A conquista em qual sentido? Um contato que é estabelecido com aquela criança que, às vezes, até o momento ela não tinha dado sinal, né? Se ela estava ali acompanhando as orientações ou não. E aí a mãe aparece e fala, olha, a gente estava no sítio, mas agora a gente está aqui na cidade, então a gente vai acompanhar. Então isso é tão gratificante, né? Meu Deus, quando a gente vê assim, dá uma emoção, assim, porque é tanto tempo separado, e quando a gente vê um oi professora, tudo bem? Ou então um áudio da criança, Pro, tô com saudade, te amo, aquilo quebra o professor. Gente, olha, é uma tortura, digo. Percebe, né? Quando as educadoras, especialmente
diariamente as minhas colegas da educação infantil recebem um recado das famílias, dizendo, olha, aquela proposta que você deixou, nos apoiou, isso foi tão eficaz aqui em casa, foi interessante, envolveu toda a família. Enfim, então isso são pequenas conquistas que as professoras estão muito felizes nesse sentido. Embora nós estamos também vivenciando aquele processo de temor interno, né? O desafio é muito grande, né? De pensar que a cada dia eu tenho que me reinventar, né? Pensar em propostas que realmente sejam possíveis de serem executadas, né? Que sejam, que comunguem com a realidade de cada família. Então, não tem sido fácil. É um misto de sentimentos. Nós temos, claro, nos preocupado muito com as crianças, e é o principal, mas eu também me preocupo muito com os educadores, né? A saúde dos educadores precisa ser pensada, porque está todo mundo muito mexido. Só que nós, adultos, nós não podemos deixar a peteca cair, não é assim? Então, com medo, com com um misto de sentimentos, a gente está colocando para acontecer. Bola para frente, exatamente. Mas, Jana, olha só, eu vejo isso aqui no nosso grupo, com as nossas meninas, nossas professoras, eu digo nossas meninas, porque eu trato elas assim, né? Esse momento de pandemia, esse momento de estar à distância, de como eu faço eu, professora, estar perto num momento tão distante dos meus pequenos, eu vi que houve muita aprendizagem, um crescimento muito grande, e surgiu potências nos profissionais que antes eu não tinha visto, que eu não tinha percebido, talvez por falta de atenção minha, por falta de observar mais as minhas meninas ali no CEIC. E ali, Jana, como é que tá? Tu tens visto isso acontecer também, essa potência aflorar de um modo que você não tinha visto antes? Novas habilidades, outras competências que a gente não percebia, ou que não era necessário, talvez. Como olhar para o outro, né, se faz necessário nesse momento. Meu Deus, não é só acompanhar as crianças na educação infantil, nós como gestoras e coordenadores, o olhar sensível para os nossos profissionais, como eles estão se sentindo, quais as dificuldades, o que eles estão aprendendo, isso tem mostrado muito claramente para nós. Isso, e eu digo mais, o olhar para a gente mesmo, né? Porque muitas vezes o nosso olhar é preconceituoso, a gente não dá crédito suficiente às vezes para as pessoas, né? E isso é triste. E isso, esse momento nos fez perceber o quanto o outro tem também para oferecer, né? Além da no contato presencial. Então, os nossos professores, eles têm, assim, abraçado de uma forma muito potente e realmente mostrado o quanto eles são capazes, né? O quanto eles estão se reinventando todos os dias. Quem não tinha habilidade tecnológica buscou apoio nos seus pares, né? Nos colegas que começaram a colaborar. Ao mesmo tempo, nós percebemos professores extremamente generosos, de todo esse cenário de marcar, né, videochamadas com os colegas para ensinar o passo a passo de como mexer com uma determinada ferramenta. Criatividade, assim, olha, bombando. Muitas propostas criativas, muitas propostas sensíveis. Então, isso tem feito a gente crescer muito enquanto equipe, enquanto parceria de colega, né, profissional. Sim, verdade. E também as famílias, né? Porque, na verdade, a gente percebe com a equipe, percebe com a família, porque a família, além de realizar aquilo que a gente oferece e sugere, que as professoras têm sugerido, eles mandam outras coisas que eles têm realizado além daquilo que foi sugerido, daquilo que foi proposto, né? Então, as famílias também têm mostrado outras habilidades, outras competências, uma dedicação grande diante daquilo que está se vivendo, né, sugerindo outras coisas, né, para as crianças menores. Podia fazer tal coisa com a turma tal,
podia falar para a professora que ela podia fazer isso. Então, as famílias têm participado ativamente deste momento, né? Ô, Jana, queria te perguntar, porque o nosso tempo está acabando, assim, tem só um pouquinho. Como vocês estão se preparando? Se vocês já têm uma previsão de retorno, porque aqui em Santa Catarina nós temos uma previsão para 3 de agosto a educação voltar. Então nós estamos bem preocupados com essa questão do retorno, já estamos pesquisando, estudando, buscando protocolos e orientações de retorno, como a gente vai organizar o nosso retorno com os profissionais, depois com as crianças e as famílias. Então tem muita coisa para se pensar para este retorno e nós estamos aí há 1 mês e 10 dias para voltar, então o tempo voa. Como vocês estão se preparando? Já estão pensando em alguma coisa para este retorno? Já tem uma data? Então, nós não temos ainda nada que seja oficial, né? Nós desejamos um retorno também no segundo semestre. O governador fez alguns pronunciamentos, dando algumas indicações que pode ser no segundo semestre. Embora também em alguns momentos a fala dele se confundiu, dando a entender que nem voltaríamos aqui no estado. Nós estamos aguardando, o município vem dialogando, né, com todos os órgãos aí de apoio e os órgãos que vão realmente fazer as deliberações. O município tem trabalhado com o programa Minas Consciente. A escola ela não se enquadra em nenhuma onda, né, de liberação, por se tratar de uma instituição específica e que depende dos órgãos, né, estaduais, federais e do Conselho, né, de Educação. Nós estamos aguardando um posicionamento desse retorno. Há um movimento na cidade de que podemos voltar num segundo semestre, né? Mas há também um receio da gente não conseguir fazer isso, porque a realidade das escolas estaduais é uma, da escola municipal é outra. Ô, Jana, nós temos 16 segundos agora. Jana, a gente quer te agradecer muito por este momento, tá? Foi uma conversa muito boa, espero que as pessoas tenham gostado. Agradecer as pessoas que estão nos acompanhando, né? As professoras aí. Eu não sei mexer nisso não. Pra desligar, eu não sei mexer.